Olá, eu me chamo Camille Vitória Gomes da Silva, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Faço parte do Impróprios, grupo de pesquisa em Gênero e Sexualidade e Diferenças, coordenado pelo professor Dr. Tiago Duque. Nessa pesquisa de iniciação científica, desenvolvemos um trabalho intitulado Como Ser Feminina, aspectos curriculares e pedagógicos em perfis de mulheres brasileiras conservadoras no TikTok pós-pandemia da Covid-19. Essa pesquisa teve fomento da Fundect e também CNPq. O objetivo dessa pesquisa é analisar o currículo e pedagogia cultural em perfis de mulheres conservadoras que falam sobre feminilidade no TikTok. Esses perfis, ou artefatos, como chamamos, são observados como instrumentos que produzem sujeitos. Isso porque a perspectiva adotada é a perspectiva pós-crítica em educação, observando para além dos moldes tradicionais de aprendizagens, outros ambientes que produzem sujeitos, como, por exemplo, as redes sociais, nesse caso, a plataforma do TikTok. O contexto da pandemia da Covid-19 chama atenção também para uma expansão e ampliação do uso das redes sociais. Isso porque, nesse momento, as pessoas ficavam mais em casa, eram estimuladas a não ter contato presencial com outras pessoas, visto a chance de contágio pela Covid-19, teve um aumento e a procura por sites como o TikTok, que se destaca principalmente pelo formato dos vídeos. É um contexto mais informal e intimista, o que chamou muita atenção das pessoas que aderiram à plataforma. Como metodologia, foi utilizada a etnografia online. A etnografia é um método anterior às redes sociais, principalmente usado pelas ciências sociais, pela antropologia, mas que nesse contexto de digitalização se fez extremamente importante, principalmente para pensar esses novos intermediários pela tela digital. A perambulação se trata de uma técnica aplicada também ali na etnografia que foi feita. Trata-se de um primeiro contato guiado pelo algoritmo da própria plataforma, através de palavras-chave e hashtags, eu tive um primeiro contato de conteúdos que estavam sendo mais acessados naquele momento. As fichas esquemáticas se tratam de dados referenciais coletados em campo através da perambulação, que eu pude consultar na hora da escrita. O caderno de campo, muito utilizado nas ciências sociais, não foi um caderno de campo físico, mas um documento onde eu fui colocando considerações que me ajudaram no relatório final do trabalho e também em possíveis publicações de artigos ou resumos expandidos. Como resultado de discussões, chegamos em algumas considerações. Uma delas é os discursos essencialistas, mulheres a serviço do homem e do lar. As imagens que aparecem nos slides são imagens encontradas a campo, sejam através das mulheres que publicaram os vídeos ou dos comentários que também são analisados dentro dessa pedagogia e currículo cultural. Mas por fator de sigilo e ética, elas serão censuradas na parte do rosto. O nome dessas mulheres também que encontramos em campo estão com nomes fictícios para preservar a identidade delas. É importante observar um contexto de polarização política. Esse contexto de polarização política trata-se de uma ala mais à direita da política brasileira, voltada mais à questão do bolsonarismo, e uma ala mais à esquerda, pensando na questão do atual presidente Lula. Isso interferiu diretamente durante a pandemia da Covid-19, trazendo à tona discursos sobre o conservadorismo político, através da intensificação das desinformações e medo. No campo também é importante considerar as dinâmicas de poder normativo. Isso porque, através do discurso das mulheres conservadoras, elas tentam afirmar certa naturalidade ou normalidade através dos corpos que seriam por elas considerados femininos. O que elas consideram como feminino vem através de ideais que elas tentam provar como algo natural e biológico. Eles visam a regulação dos corpos e das identidades. Essa imagem ao lado dá início à discussão. Trata-se de um vídeo de uma mulher ensinando o que seria ser feminina e também passando alguns ideais do que essa mulher feminina tem como função social. Inicia dizendo: se você é esse tipo de mulher, mude já. Se você for para cobrar o homem, que seja para ser homem e não para lavar louça. Isso num contexto que ela quer dizer que a louça não deveria ser uma preocupação do homem. Em debate, o que seria ser mulher? Lara, ao ensinar e dar dicas de como ser feminina, tenta, através de fatores estéticos, ensinar que as mulheres deveriam se arrumar. Mas também não só isso, ela tenta universalizar o ser mulher através da menstruação. Ela diz: o que toda mulher tem em comum? O ciclo menstrual. Em outro artefato também aparece Gabriela. No Dia Internacional das Mulheres, ela relata:
Hoje é considerado o Dia das Mulheres. Se você é cristã, conservadora, não há motivos para comemorar o que seria Dia das Mulheres de verdade, sem relativização da verdade. Nos comentários, há pessoas que concordam com Gabriela e relatam. Hoje é Dia das pessoas que menstruam, considerando que ser mulher seria menstruar. Outras pessoas debatem um pouco sobre esse currículo e torcem ele. Uma fala, simplesmente excluindo as mulheres trans. Outra relata, mulheres trans, cis, lésbicas, pans, não binárias, gênero fluido, etc. Vocês são perfeitas. Parabéns para todas as mulheres. Todas, todas, todas as mulheres. A fulana não sabe o que fala. Ao mesmo tempo que as mulheres conservadoras afirmam que ser mulher seria através de princípios biológicos, elas voltam também essa feminilidade a um fator de se arrumar através de roupas e outros elementos que aparecem como ideais de feminilidade. Outro fator que apareceu para mim no campo é a culpabilização das mulheres. Giovanna inicia dizendo: você é a principal responsável por empoderar seu relacionamento. Uma mulher feminina sabe disso. Você só arruma traste, homem fraco ou indisponíveis para você. Você continua amarga e azeda. Gabriela, em outro artefato, também relata. Para de falar que nenhum homem presta, só porque você se envolveu com um canalha. Você que não sabe escolher. Esse contexto de culpabilização das mulheres me chamou a atenção porque nos comentários algumas mulheres relatavam não terem tempo para se cuidar porque elas trabalhavam fora de casa e dentro de casa, ou não ter dinheiro para conseguir atingir esses padrões estéticos. E também, não só apenas por fatores estéticos, mas, como Giovanna diz, você é a principal responsável por empoderar seu relacionamento. Esse suposto empoderamento pelo relacionamento me chama atenção como uma forma de culpa das mulheres, até mesmo se os relacionamentos derem ou não certo. Nesse contexto de culpabilização, me leva a refletir sobre o neoliberalismo, que individualiza os sofrimentos na forma da culpa, sem finalizar na forma de conflito. Com isso, ela consegue isolar completamente a dimensão política das determinações objetivas que atacam nossas formas de vida. Outro demarcador que para mim foi muito presente no campo foi a questão do embranquecimento e da questão da identidade das mulheres negras. O contexto dessa discussão é porque uma influenciadora negra e alguns comentários teriam começado a discutir com as conservadoras sobre o que seria ser feminina, e também levando em consideração uma demanda delas que observarem que tinha uma diferença no tratamento das pessoas em relação a outras mulheres brancas. Alfineta dizendo: muitas dessas manas que falam sobre exalar feminilidade não vê feminilidade numa mulher preta, favelada, com suas tranças e shorts curtos. Responde a influenciadora dizendo: quem está deduzindo que a mulher não vê feminilidade numa mulher preta é você. O preconceito está começando de você. Ela vende cursos na internet. E algumas das pessoas que compraram cursos são mulheres negras, relatando que sentiram ser tratadas melhor depois que começaram a se vestir de uma forma diferente. Os comentários chamam muita atenção e é até evidenciado por ela no vídeo. Eu sou preta. A feminilidade não tem a ver com a cor e sim com o comportamento. Se você é preta, branca, azul, amarela, não tem a ver. Se você se comporta de uma forma que degrada a sua imagem, é um problema pessoal. Uma frase que seria normalizada através do neoliberalismo, que individualiza questões sociais e políticas como algo individual. E o Patrícia também chama atenção por gravar vídeos dando dicas de como ser feminina. Com shorts curtos, decotados, croppeds, calças de ãs apertadas, brilhos, rasgos, remetendo uma estética mais conhecida como mandraka, indica esses artefatos como algo a ser rejeitado. O que ela tem como feminilidade, geralmente aparece mulheres de cabelo liso, mulheres magras, mulheres com poucas curvas, com roupas lisas ou de tom claros. E o que seria o oposto disso seriam mulheres com vestidos, com mais curvas, decotes, e em algumas delas aparece bronzeamento artificial. O comentário chama atenção, dizendo para ela: engraçado, que essa feminilidade você só postou foto de mulheres brancas. Outro relata: quero ver essas roupas femininas em uma mulher cheia de curvas, como na primeira foto, vai ficar atraente do mesmo jeito. Essa suposta democracia racial é fortemente criticada, justamente porque ignora um passado, e não só um passado, mas um presente racista no Brasil, que não considera ou então desvalida outras formas de identidade negras. Por isso, trago essa citação: necessitamos ser lembrados a todo momento que o racismo, de todas as formas, existe, justamente pela necessidade de estar debatendo de forma interseccional
outros fatores quando pensamos feminilidade. Não é possível pensar uma feminilidade única e universal. As narrativas de Lara e das outras mulheres que estão no campo ignoram totalmente como essas opressões se dão. Por isso, trago outra citação. É preciso entender os problemas dessas essencializações e unificações de todo e qualquer sujeito, entendendo que as opressões não se manifestam de modo isolado. Como resultado das discussões, também observamos a questão da submissão das mulheres, atrelado à religiosidade, antifeminismo e conservadorismo. 3 das TikTokers se denominam cristãs. Usam um pânico moral em torno da destruição da família, com a hashtag Mulheres de Valores, enuncia: mulheres feministas nunca quiseram ser iguais aos homens, e sim superiores a eles. Sobre o feminismo, uma delas diz: está destruindo a família tradicional. As afirmações delas incitam medo e pânico moral, com os discursos conservadores. Os discursos organizam e mobilizam em torno dos retrocessos no que se refere às políticas públicas de igualdade e de direitos humanos. As imagens ao lado são imagens do campo, que elas usam como algo a não ser seguido. Então, seria o girl power, feminismo, a questão do aborto ser um direito. Contraversão a isso seria a mulher virtuosa. É uma passagem bíblica e outra delas colocam mulheres de valor como algo a ser seguido. Quando aparece algo relacionado a feminismo, é colocado como algo ruim, e quando aparece algo em contexto religioso, é uma mulher virtuosa, uma mulher que deve ser seguida como um ideal de feminilidade. Outra discussão, falando sobre feminismo, Gabriela diz que quem criou o casamento for Deus, ele que deve dizer como o casamento deve ser guiado. Alguns comentários se destacam. Uma delas diz: é melhor acabar na solidão do que ao lado de um homem que te bate todos os dias. Embaixo, meu relacionamento é ótimo, porque outras pessoas estavam afirmando que ela era frustrada ou que o que tinha de errado no casamento dela para ela estar dizendo isso. Outra diz para Gabriela: casou Mori, agora seja a mulher do Antigo Testamento. Esse outro comentário, eu não apaguei a foto justamente porque aparece a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil foi utilizada em alguns contextos como modo de patriotismo e conservadorismo. Por algumas linhas da direita do Brasil, foi implementada a bandeira como um símbolo de identidade nacional, pensando na questão do conservadorismo. Esse comentário diz: é triste demais esses pensamentos dessas doentes feministas. Um outro comentário relata: ela não depende exclusivamente do marido, ela ganha dinheiro. Ela está falando baboseira na internet, mas não se engane, relatando que Gabriela estaria ensinando que a mulher deve ser submissa e depender do marido, estar sob a missão do marido, mas que ela ganha dinheiro com a internet, então logo ela não seria tão dependente do marido assim. Sim, mas quando o marido só ganha um salário mínimo, com desconto, a mulher tem que ficar em casa passando necessidade mesmo? Ou seja, quais são as mulheres que podem ficar dentro de casa e serem submissas, e quais são as outras que estão trabalhando por necessidade? Outra diz: ué, o feminismo proporciona liberdade de você fazer o que quer e o que bem quer. Outro relato: eu sou uma contra a militância, contra essa agressividade toda, tô indo na onda da feminilidade. Como conclusão, queremos observar o que seria esse currículo e pedagogia cultural de ser mulher, partindo dessa perspectiva essencialista. Há um esforço de valorizar a mulher do lar. Outro ponto é a rejeição em aceitar outras formas de ser mulher, como mulheres não cisgêneras, mulheres negras, e que não estejam num contexto de embranquecimento ou então nesse contexto de normatividade social buscado por elas. No currículo, temos referências a passagens bíblicas ensinando ser mulher feminina a partir de enunciados conservadores e antifeministas, fazendo alusão a um passado reducionista da mulher enquanto esposa e do lar. Com pedagogia cultural, temos o uso de informações e dicas no formato sequencial de passo a passo, em imagens que ajudam na circulação do conteúdo. Os artefatos desvalidam outras formas não cisgêneras e não brancas de ser mulher. Em parte desse currículo e pedagogia cultural dos artefatos analisados, o fortalecimento de narrativas antifeministas, conservadoras e cristãs. Essas são as referências usadas e muito obrigada pela oportunidade de participar do evento.